Quando deputados são acusados de ocupar o plenário, mas o relator esquece episódios similares do passado, a democracia perde equilíbrio. O senador Rogério Marinho, PL-RN, trouxe ao Conselho de Ética uma defesa institucional dos deputados Zé Trovão, Pollon e Marcel Van Hatten, acusados de atos no plenário. Ele lembrou que o autor da ação é Lindbergh Farias, líder do PT na época, casado com a atual ministra Gleice Hoffmann, que em 2013 ocupou a mesa do Senado comendo frango e impediu o funcionamento por dias, sem sofrer punição. Marinho classificou aquilo como ato político, não agressão ética. Aí eu quero chamar a atenção do eminente relator e pedir a gentileza aqui ao seu assessor a um paralelo histórico recente. O autor desta ação, que encabeça a ação junto aos demais parlamentares, era na época o líder do Partido dos Trabalhadores, o senhor Lindenberg, que não por acaso tem uma relação marital com a ex-senadora, atual deputada e atual ministra do governo federal, a senhora Gleice Hoffmann. A senhora Gleice, na época eu era deputado, Vossa Excelência também, ocupou a mesa do Senado da República, junto com a atual governadora do meu estado e outras senadoras, comendo frango. E impediu o funcionamento daquela mesa diretora por um período longevo. E não foi retaliada, por isso foi considerado, naquela oportunidade, como de fato foi, um ato político. Rogério Marinho começa sua defesa chamando atenção para um paralelo histórico. Ele diz que o autor da ação atual, Lindbergh Farias, era líder do PT e tem relação marital com Gleice Hoffmann, atual ministra. E lembra que Gleice, na época senadora, ocupou a mesa do Senado junto com outras, incluindo a atual governadora do Rio Grande do Norte, comendo frango e impedindo o funcionamento por um período longo. Marinho destaca que Gleice não foi retaliada por isso e o ato foi considerado político de resistência contra uma legislação que feria sua visão de país. Mas agora o que era ato político virou agressão à ética. Ele sugere que o propositor carece de memória seletiva ou amnésia em relação a um tema tão recente. Marinho diz que vem à casa com senso de solidariedade e justiça. Ele acredita que a comissão precisa funcionar, que atos denunciados, mesmo políticos, podem sofrer reprimenda por escrito, mas não afastamento de parlamentares. Ele cita os 3 deputados, Zé Trovão, Pollon e Marcel Van Hatten, como combatíveis, que fazem debate político no dia a dia sem agredir pessoas fisicamente. Essa defesa é uma crítica à seletividade do Conselho. Marinho está dizendo que há leniência com atos do passado, mas rigidez com o presente, o que relativiza o instituto da inviolabilidade parlamentar. De resistência contra o avanço de uma legislação que, na opinião dela, Gleice Hoffmann, feria o seu ponto de vista ou a sua visão de país. Eis que o que era um ato político tornou-se uma agressão à ética desta casa. Então veja que o propositor desta ação talvez careça de uma memória seletiva em relação, ou de uma amnésia seletiva em relação a um tema tão recente. O que me traz essa casa, senhor presidente, além do senso de solidariedade, é o senso de justiça. Acredito que essa comissão precisa funcionar, que atos denunciados, mesmo que políticos, podem eventualmente sofrer uma reprimenda, sofrer uma declaração por escrito, uma censura por escrito. Na segunda parte, Marinho aprofunda a acusação de relativização. Ele diz que o que era ato político tornou-se agressão à ética e que o propositor talvez tenha memória seletiva. Isso traz à casa, além da solidariedade, o senso de justiça. Ele insiste que a comissão precisa funcionar, mas atos políticos podem sofrer censura por escrito, não afastamento. Marinho elogia os deputados acusados. Eles são parlamentares combatíveis, fazem debate político, fazem democracia. Não saem agredindo pessoas, não trocam socos, não dão pontapés. Ele pede cuidado com o princípio sagrado da inviolabilidade do mandato parlamentar, que vem sendo relativizado por leniência e omissão da casa. Essa fala é uma defesa institucional. Marinho está dizendo que o Conselho precisa equilibrar, não tolerar pugilato, desforço pessoal, achincalho, mas não fazer tábua rasa,
ombreando ações políticas com ações que desqualificam o plenário e o legislativo brasileiro. Mas não o afastamento dos senhores parlamentares, aqui estão os três, né, Zé Trovão, né, o Paulon e o Marcel Van Hart, que são parlamentares combativos, que estão no dia a dia da discussão dessa casa, que fazem um debate político, né, que fazem o que nós propugnamos, que é a democracia. Tá? Não saem agredindo pessoas, não saem trocando socos, não saem dando pontapé nas pessoas. Então eu peço a Vossas Excelências, aqui diante do que testemunhei aqui e outros que vieram antes de nós, que nós tenhamos cuidado como instituição com um princípio que eu considero sagrado e vem sendo relativizado, sagrado pelo bem da democracia, relativizado nos últimos tempos. Inclusive por leniência dessa casa e omissão dessa casa, que é o Instituto da Inviolabilidade do Mandato Parlamentar. No terceiro movimento, Marinho vai direto ao cerne. O parlamentar precisa ser protegido não pelo indivíduo, mas pela função que ocupa, como baluarte do processo democrático. Ele agradece pelo tempo e pede ao relator que reflita sobre o que falou e o que outros disseram. Marinho reforça que é importante dar resposta à sociedade, não tolerar atos de pugilato, mas não ombrear ações políticas com ações que desqualificam o plenário. Ele está defendendo que a punição deve ser proporcional, não extrema, para preservar a democracia. Essa conclusão é uma chamada à reflexão. Marinho está dizendo que o Conselho, ao relativizar a inviolabilidade, corre o risco de enfraquecer a instituição. Ele cita testemunhos anteriores para reforçar que há um padrão de omissão. O parlamentar precisa ser protegido não por ele como indivíduo, mas em função da função que ele ocupa como baluarte do processo democrático. Então agradeço a Vossas Excelências aqui o tempo. Peço ao ilustre relator que reflita a respeito do que acabei de falar e outros que aqui vieram também. E pelo bem da democracia, senhor relator, é muito importante que possamos dar aqui uma resposta à sociedade. E que ao mesmo tempo que nós não toleremos atos de pugilato, né, de deforço pessoal, de achincalhe, nós não podemos fazer disso uma tábua rasa e ombrearmos ações políticas com ações que desqualificam este plenário, este parlamento e o legislativo brasileiro. O que Rogério Marinho fez no Conselho de Ética foi montar uma defesa robusta dos deputados acusados, comparando o episódio atual com o passado do PT e defendendo a inviolabilidade parlamentar. Ele começou lembrando o ato de Gleisi Hoffmann em 2013, que não foi punido, e classificou como ato político, não agressão ética. Depois, criticou a memória seletiva do relator e defendeu que atos políticos podem sofrer reprimenda, mas não afastamento. Elogiou os deputados como combatíveis, que fazem democracia sem violência física. Pediu cuidado com a relativização da inviolabilidade, citando leniência e omissão da casa. Finalmente, reforçou que o parlamentar é protegido pela função, não pelo indivíduo, e pediu reflexão ao relator para dar resposta à sociedade sem desqualificar o legislativo. Marinho está dizendo que há seletividade, atos do passado são esquecidos, atos do presente são criminalizados. Isso relativiza a democracia e enfraquece a instituição. O PT Notícias segue aqui, acompanhando cada defesa, cada acusação, cada relativização no Conselho de Ética, porque enquanto houver seletividade, há uma justiça que precisa ser equilibrada. Inscreva-se no PT Notícias para acompanhar cada movimento no Conselho de Ética e as defesas que expõem a seletividade institucional. Ative o sininho para receber as análises quando novas acusações surgirem e novas comparações históricas vierem à tona. Comente: atos políticos do passado devem ser esquecidos ou comparados ao presente? Compartilhe este vídeo, porque sem equilíbrio na justiça, a democracia perde força.